está se preparando para a prova do Enseja? Estamos aqui agora com a segunda parte da aula do capítulo 1 da apostila de vocês do Enseja de Matemática, que fala um pouquinho sobre função. O que fala sobre função é básico, é tranquilo, é o que a apostila foca. Eu tenho certeza que vocês vão se sair bem. Prestem bem atenção, que é bem tranquilo, em questão dada essa na prova. Então vamos lá. Primeiro, ele começa me trazendo uma situação que é essa daqui. Um freguês de uma padaria compra todos os dias leite a 1,10 o litro. Preciso saber onde é essa padaria, né? E alguns pãezinhos a 20 centavos cada. Como se pode representar a despesa dessa pessoa em um dia? Então o que ele me diz? Que tem uma pessoa que todo dia compra um leite, que é 1,10, e mais alguns pãezinhos. Não fala quantos pãezinhos. Você concorda comigo que se ele comprar um pãozinho, a despesa dele vai ser uma? Se ele comprar 2 pãezinhos, a despesa dele vai ser outra? Né? Então muda de acordo com a quantidade de pãezinhos. Como a gente pode escrever isso de forma matemática? De forma que alguém possa olhar e entender, né, como é que faz ali o cálculo da despesa dessa pessoa. Então, para começar, aí começa o estudo de função. Então ele vai chamar isso de função de n, tá? N é a quantidade de pãezinhos. É como se fosse um x. É n porque assim, um número qualquer, tá? Então vamos lá. Para começar a despesa, ele vai chamar de f de n. Então aqui, ó, f de n, que é a função de um número qualquer. Então f de n, função de um número qualquer, é igual a... O que é fixo daqui do exercício? Não é o litro de leite que é 1,10? Então vai vir aqui, ó, 1,10 porque é o fixo, mais o valor dos pãezinhos, que é 0,20 centavos, vezes n. Por que esse vezes n? Porque n é a quantidade de pãezinhos. Então se eu tiver 2 pãezinhos aqui, eu vou ter 2 vezes 20 centavos, 40 centavos. 40 centavos mais 1,10, ele gastou 1,50 na padaria naquele dia. Se ele comprar 10 pãezinhos, aqui vai dar R$2. 2 reais mais 1,10, eu vou ter 3,10. Então esse n é um número qualquer, tá? Que representa dentro da função. Então a função de um número qualquer, ou seja, a despesa dele vai ser igual a 1,10, tá? Que é o valor fixo, mais 0,20, ou seja, 20 centavos do número qualquer, do que a quantidade de pãezinhos que ele vai comprar. Repara que se a questão falasse assim, sabendo que esse freguês comprou hoje 8 pãezinhos, por exemplo, como que a gente faria aqui? Seria f de 8. Eu só troquei o n por 8, porque agora o n aqui vai ser 8. Então, em vez de f de n, vai ser f de 8. f de 8 igual a 1,10 mais 0,20 vezes 8. O que a gente resolve primeiro quando tem uma soma, ou uma adição e uma multiplicação? A gente resolve primeiro a multiplicação. Então eu vou ter f de 8 igual a 1,10 mais 0,20 vezes 8, no caso aqui vai dar 1,60. E continuando, f de 8 igual a 1,10 mais 1,60, que vai dar aqui 1,70. Se você tem dúvidas com essas continhas de multiplicação com número decimal, ou soma, subtração com números decimais, assista uma aulinha também que eu vou deixar aqui em cima para você, que é justamente falando sobre isso, tá? É soma, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, tá bom? Vamos então agora para 2 exercícios sobre isso que a apostila traz para vocês resolverem. Vamos lá então, esse daqui é um exemplo que a apostila traz também para a gente montar a função. Está escrito assim, um táxi cobra R$3,50 a bandeirada e R$1,20 por quilômetro rodado. Como podemos representar a despesa de um passageiro que vai usar esse táxi? Então apenas a gente vai precisar montar ali a função f de n, né? Então o f de n é a despesa do passageiro, que é igual ao valor da bandeirada, que é fixo, R$3,50, mais 1,20, que multiplica o valor n, né? Ou seja, quantos quilômetros rodados ele for andar. Então vamos supor que ele vai andar 20 quilômetros, por exemplo. Qual é a despesa do passageiro? F de 20, porque são 20 quilômetros, igual a R$3,50, mais 1,20 que multiplica 20, que é 20 quilômetros, né? Vamos fazer essa continha? 1,20, 20. Só multiplicar, né? 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0, boto 0 aqui,
2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, soma, a gente vai ter esse valor aqui, 2.400, porém se tem duas casinhas aqui antes da vírgula, né? Então a gente vai colocar duas aqui, R$24. Então a gente vai ter um F de 20 igual a 3,50 mais R$24. Então a gente tem um F de 20, que é o valor da despesa, né, do homem que andou no táxi por 20 quilômetros. 24 mais 3,50, 27,50. Ok? E esse daqui agora é o último exemplo da apostila sobre esse assunto, que fala o seguinte, que tem um condomínio e que nesse condomínio tem vários terrenos e que os terrenos têm 10 metros de frente. Porém, a largura deles varia. Tem alguns terrenos que são maiores atrás, outros menores. Então, a largura varia, mas de frente todos eles têm 10 metros. E ele quer que a gente represente a área de um desses terrenos, de um terreno qualquer desses. Então, vamos lá. A gente sabe que de um retângulo, a área é a base vezes a altura. Então, de um retângulo, aqui, por exemplo, a minha área vai ser esse valor de base vezes esse valor aqui de altura, certo? A base é a altura do retângulo. E aqui, esses terrenos, eles são retangulares. Então, eles têm base e altura. Se ele tem um valor que é fixo, 10 metros de frente é fixo, então esse 10, né, a gente vai usar na fórmula normalmente. Então, como que a gente vai expressar a área desse retângulo? A área, é o A, é igual a base vezes a altura. A altura, no caso, né, ou a largura, tanto faz, vai ser o 10, porque são 10 metros que tem de frente fixo. Então, 10 que multiplica, porque é base vezes a altura, que multiplica o outro dado, né, a outra variável, que nesse caso aqui vai ser a largura, que eu vou chamar de L, tá? Então, eu sei que a área do meu terreno é o valor de 10, que é fixo, que é uma das medidas, e a outra medida vai variar de acordo com a largura desse terreno. Então, supondo que a largura dele é de 15 metros, por exemplo, então eu vou ter aqui a área igual a 10, que é fixo, que multiplica o 15, que é o 15 metros. Vou substituir o L de largura por 15. E aí, 10 vezes 15 vai dar 150 metros quadrados. Difícil? Tem dúvida? Alguma coisa? Deixa aí no comentário, a gente vai tentar responder pra vocês, tá bom? Não se esqueça de assistir agora a aula seguinte, que eu vou falar sobre razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Ainda é o capítulo 1 da apostila de vocês, porém a outra parte. Vem comigo nessa pra você não se perder e estamos juntos rumo ao seu diploma do ensino médio. Tchau, tchau, bons estudos pra você!